Coronel Esparta, eu já sei que o senhor pensa bem de forma diferente, por isso é a sua vez de falar. É o contraponto que chega. Boa noite a todos. Eu li o artigo aqui do juiz e até iluminei ele, porque me chamou muita atenção a respeito das conotações do artigo. Eu gostaria de fazer um preâmbulo seguinte. Me parece que uma postura de uma autoridade, de um juiz, já definindo de antemão o que é certo e errado, é preocupante. Porque na hora do julgamento já se sabe qual a direção que aquele juiz vai dar a uma causa. Então isso me pareceu um pouco preocupante. Me parece que, como pessoas do Estado, o juiz tem que ter uma imparcialidade muito grande para poder julgar os fatos que venham a ser colocados na sua alçada. Bom, com relação à anistia, eu concordo com o termo. Anistia é perdão, é esquecimento. E esta foi a intenção do general Figueiredo por ocasião do decreto que foi aprovado pelo Congresso. Então, essa anistia, ela tem que ser ampla. Se não quiserem que a anistia seja cumprida, então que se abra para todos. Eu acho que tem que estar em pé de igualdade. Direita ou esquerda, ou pessoal que seguia o liberalismo e o comunismo, tem que estar em pé de igualdade. Se o senhor admite que para todos deve acontecer o esquecimento, é porque o senhor admite que de todos os lados tem que ser esquecido. Portanto, o senhor acaba de admitir a tortura. Não, existiu tortura, existiu assassinato, existiu, enfim, uma série de crimes, tá, de um lado e de outro. Tá? Então, ali existiam duas facções em busca de uma definição política. Então, de um lado como do outro, os fatos são políticos. Então, dizer que um lado não atuou politicamente não é correto. Todos os dois atuaram politicamente, tanto a direita quanto a esquerda. Se confrontaram e se decidiu, tá, pela força. Foi um processo agressivo, tá, e, logicamente, que as Forças Armadas, de uma forma, estavam defendendo o Estado, saíram melhor nessa contenda, tendo em vista até o seu poder maior de força. Tá? Embora a esquerda sempre se apoiou no nível internacional. Tá? Então, todos os recursos e muitas coisas de apoio, de preparação no contexto dos movimentos revolucionários que estavam ocorrendo na época, foram apoiados pelo nível internacional. Para situar o telespectador historicamente, sim. Eu na abertura fiz a referência à sua atuação como chefe da segurança presidencial. Em que período? Em que presidência? Eu fui chamado a prestar serviço como militar na presidência da República, como chefe da segurança, no segundo ano do mandato do presidente Itamar Franco. Uhum. E depois permaneci praticamente no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Não, porque eu sabia que era nesse período, e da forma como eu me manifestei na abertura, até poderia parecer que o senhor foi chefe de segurança de João Figueiredo ou de algum outro que estivesse diretamente ligado àquele período. Não, o senhor esteve na presidência da República, atuando como militar, já no período da redemocratização. Sim. Muito bem. O senhor reconhece, então, que houve crime dos dois lados e que todo mundo tem que ser perdoado e esquecido. Essa é a sua interpretação, a sua posição. Essa é a minha posição. Muito bem. Chico Vicente. Boa noite, Brito. Boa noite aos colegas de debate. Boa noite aos telespectadores. Em meu lugar, eu quero saudar esse debate, porque nós estamos num país que tem 510 anos, recém chegando a 21 anos de democracia direta, sem interrupção. E este é o maior período da nossa história de 510 anos. Nunca houvera antes. Portanto, nós temos que afirmar isto com muita força e constituir mecanismos históricos que façam com que isso seja pleno e longevo. Segundo lugar, no debate que está aqui colocado, eu queria anotar duas questões que já
surgiram um debate. Primeiro, quando a gente lutava pelo fim da ditadura militar e pela redemocratização do país, nós lutávamos por uma anistia ampla, geral e restrita. No entanto, a lei de 79, ela não abarcou esta amplitude. Um Congresso, que tinha inclusive senadores biônicos, uma maioria clara por conta ainda da força que o regime de exceção exercia no período, foi aprovada uma lei que não concedeu este conceito e que, posteriormente, inclusive nas manifestações até da própria Constituição, anistiou os crimes exclusivamente políticos na época. Bom, e anistiou, tanto de um lado quanto do outro, aqueles agentes que cometeram crimes em combate. Porque isso é distinto. Uma coisa é tu estar em combate e cometer um crime. Tu na guerra, ou tu mata ou tu morre. Portanto, tu estás te expondo com a tua vida. E, portanto, a vida do outro também está exposta a ti. A outra é quando tu é agente do Estado. Tu não corre risco nenhum. Tu prende uma pessoa e, com toda a segurança do Estado, e em nome do Estado, tu tortura essa pessoa. Tu mata essa pessoa. Tu oculta o cadáver dessa pessoa. Numa ação de Estado. Fora de combate. Por isso eu entendo que é plenamente correta esta ação que a OAB hoje leva ao Supremo para que se discuta nesta ação de descumprimento de preceito fundamental, para que a gente possa, inclusive, reabrir na sociedade brasileira, agora já num outro contexto histórico, exatamente o que aconteceu, para lançar luz, porque povo que não tem história, Brito, não tem futuro. Falando em história, Chico, tu falaste em combate. Eu estou aqui tentando me lembrar, fora Araguaia, qual o combate que... Dentro da cidade, a morte do Marighella, a guerrilha também foi urbana e teve inclusive um conjunto de problemas dessa natureza, ou na captura, ou na perseguição. A morte do Marighella até... E aqui eu vou até dar um testemunho. 10 minutos depois da morte do Marighella, eu estava ao lado do carro. Eu era repórter do jornal Notícias Populares em São Paulo. Sim. E fui chamado para comparecer na Alameda, onde ele foi morto, dentro de um Volkswagen no banco traseiro. Tem até hoje viva a cena. Ali não houve combate algum, ali ele foi vítima de uma tocaia, de uma emboscada, e foi morto. Sim. Mas combate como tal, duas forças frente a frente trocando tiros, eu reconheço e lembro lá da guerrilha do Araguaia. Alguma coisa nas ligas camponesas, do Julião, lá em cima, etc. Sim. Agora, um assalto a banco, uma expropriação, vamos chamar assim, aqui ou ali, um sequestro praticado contra um diplomata, eu não vejo como tem havido combate. Como é que tu... O que tu queres dizer como combate? Para que fique bem clara a tua posição. Sim, exatamente. Na ação, quando sem dúvida que a tortura é execrável, é alguém subjugado sendo massacrado. Correto. Agora, de outra parte, a escusa aos atos praticados em combate é que eu queria bem conceituar. Quais são os atos de combate? Os atos estão expostos, inclusive na guerra formal entre Estados constituídos, quando são feitos prisioneiros, há um conjunto de leis e normas que obrigam ao capturador manter a vida e a integridade física de quem é capturado na guerra. Imagina numa situação de exceção interna. E tem uma questão importante, que o fato gerador foi o golpe de 64, que fechou o Congresso, que passou por cima da Constituição, que constituiu os anos de chumbo, um regime de exceção. Portanto, a manifestação contrária, ela é uma manifestação de caráter eminentemente político. Por isso que se inclui nesse entendimento.